Fala aí, tudo bem? Chegando aqui para o nosso 25º vídeo dessa série de 40 de propósito. Nós estamos no terceiro propósito, falando aí então como nós estamos sendo e precisamos ser moldados, o nosso caráter, a imagem e semelhança de Cristo, aquele que foi o homem perfeito. Vamos entender um pouquinho e hoje nós vamos falar de como nós podemos subir o nível para cumprir o propósito. The next level. Vamos então subir o nível, vamos entender o que fazer numa crise, né? Como agir, como que Deus age, por quem e por que Ele intercede por nós, como é que isso funciona, como nós colocamos essa nossa fé em prática, como se preparar para esse tempo difícil que a gente está passando. Talvez você esteja aí no momento realmente sem saber o que fazer, quais são os próximos passos, como serão as próximas semanas, meses, até o próximo ano. Mas eu posso te garantir que você está sendo preparado e forjado para algo grandioso, algo maravilhoso que está por vir. E é nesses momentos difíceis, nesses momentos realmente de crise, onde nós somos testados, nós passamos aí por essas adversidades, para que nós possamos ser forjados, o nosso caráter, a nossa personalidade, para a gente conseguir seguir adiante mais forte, ok? Então vem comigo e vamos entender um pouquinho como é que a gente pode se preparar de forma bastante simples, para a gente entender aí como é que a gente vai sair dessa com bastante força, com bastante vitamina espiritual. Deus abençoe sua vida, vamos junto. Deus tem um propósito por trás de cada uma das adversidades. É muito interessante porque Ele sempre vai usar circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. E é disso que nós estamos falando. Por exemplo, Jesus dizia que nós teríamos aflições. E Ele orava lá em João no capítulo 16, 33, dizendo que nós teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo e que com Ele também nós venceríamos. E Ele faz uma oração muito interessante no 17 por nós, intercedendo por nós. Há 2000 anos atrás Ele orou por mim, por você que estamos aqui hoje, para que nós tivéssemos força, para que nós pudéssemos vencer essas tentações e seguir adiante. O próximo vídeo, amanhã, a gente vai falar de como que a gente consegue resistir e vencer, identificando todas as tentações. E amanhã realmente você não pode perder, porque você vai aprender como lidar, como identificar e o que fazer para que você não sofra essas tentações, ou pelo menos você saiba como se preparar e agir. Bom, é interessante que nesse processo onde os problemas realmente são importantes, nós temos aí então esse crescimento, né? Nós crescemos, e nesses momentos de mais íntimo e profunda dor, essas experiências, que a nossa adoração ela vai realmente se fortalecer na dor. É na dor que nós superamos, é na dor que nós trazemos força, e quando nós somos fracos, aí sim é que Deus nos dá força. É nele, é Ele que pode nos sustentar. Vamos entender um pouquinho como aconteceu na vida de algumas pessoas. Por exemplo, José na prisão, Deus estava com ele. E imagine que quase toda a vida dele, ele foi sendo preparado para depois ser governador do Egito. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele resistiu. E ele depois ainda deu graças ao rei, dizendo: grande rei, vive, né? E ele ficou contente. E lá os leões não puderam fazer nada porque Deus fechou a boca dos leões. Então é dentro do problema, assim como foi em Jeremias, quando ele foi jogado no poço de lama, Deus também estava com ele. Nos naufrágios de Paulo, em todas as viagens missionárias que Paulo teve, tantas aflições, tantos problemas, tanta perseguição que Paulo passou. Então ele foi um grande exemplo, um grande homem, e tem aí todas as cartas do Novo Testamento escritas por esse homem que foi o grande, e se não o maior homem até então, depois de Jesus, que ele realmente viveu intensamente, ele morreu por aquilo, aquela paixão. Lembra que a gente falou que o propósito, a gente não é apenas viver por aquilo, mas é morrer, então é ir além, é dar a vida. Então ele deu o sangue mesmo, né?
E também quando os amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Então dentro da fornalha Deus entra e tira eles de lá de dentro. Então é sempre dentro do problema, não é no problema em si. Então os problemas são importantes, as tentações, as tribulações são importantes, o sofrimento, para que a gente seja forjado, para que ali sim a gente se fortaleça. Vamos compreender um pouco então como que Deus faz. Então o que? Nós sabemos, compreendendo agora o Romanos 8, 28 e 29, a gente vai entender que sabemos que a nossa esperança está no Senhor. Então é uma fé fundamentada, na verdade, nele. Então, o que? A esperança nele. Então é em prol disso. Aonde? Em todas as coisas. Ele transforma sempre o mal em bem. Todas as circunstâncias difíceis ele vai pegar para nos forjar e nos ajudar para transformar tudo isso em bem. Ou seja, a maldição vai ser transformada em bênção. Quer um exemplo disso? Por exemplo, Tamar, quando ela seduziu seu sogro, por exemplo, para engravidar. Um outro momento foi a Raabe, a prostituta. E todas as vezes Deus pegou essas situações e transformou essas maldições em bem. Outra foi com Ruth. Ela não era judia e ela acabou descumprindo uma lei, casando com um judeu. Batseba, quando seduziu Davi, o rei, e acabou adulterando e fez com que o seu próprio marido fosse assassinado pelo rei Davi. E Jesus veio dessa linhagem, da origem dessas mulheres, dessa linhagem, e ele transformou essas maldições em bênção. E veja só o que ele fez com a história de cada uma dessas mulheres. Elas estão lá na genealogia de Jesus, e que coisa incrível. Então um ato, uma falha, um problema nosso, ele vai ter consequências, mas Deus vai usar isso em nosso favor, para algo que realmente vai engrandecer o nome dele, pela transformação que ele vai fazer. Bom, e quem, na verdade? Para quem que Deus age a favor de quem? Aqueles que o aceitam, aqueles que foram chamados segundo o propósito dele, né? E o aceitaram. Então esses que foram chamados e escolhidos é exatamente para essas pessoas. Jesus, por exemplo, quando morreu, ele morreu por aqueles que o aceitaram, pela igreja. Foi para toda a humanidade? Também foi para toda a humanidade, mas especificamente para a igreja, aqueles que aceitaram, porque se você não aceitou, tanto faz, pouco importa se ele morreu e o sangue que ele derramou não fez o menor sentido. Mas aqueles que aceitaram, aqueles que realmente entenderam o motivo pelo qual livrar da morte, do pecado, corrigir todo esse problema que nós aí então tivemos essa consequência desde Adão, né, do pecado de Adão. Enfim, mas isso é uma outra história. E para quê? Por que tudo isso? Porque ele quer que nós sejamos moldados à imagem e semelhança de quando nós fomos criados, seu filho. Isso está lá em Gênesis, no 2º capítulo. E é muito interessante a gente entender que nós somos joias que estamos sendo forjadas na mão daquele que pode ter um martelinho, daquele que pode ter um martelo maior, que pode ter uma marreta ou então uma britadeira. Tudo vai depender de como nós vamos nos portar diante de cada situação. Então o nosso fardo ele pode ser leve, mas ele pode ser pesado. Ele pode ser mais suave ou ele pode ser mais dolorido. E muitas vezes nós escolhemos, infelizmente, sofrer mais. Por quê? Muitas vezes por uma falta de perdão, muitas vezes por não querer corrigir aquele problema e achar que está tudo certo, que está tudo bem, mas na verdade a gente precisa aprender com isso. Bom, a gente tem que dar graças em todas as circunstâncias, pois esta deve ser e é a vontade de Deus, para que a gente se alegre nele, porque a gente teremos uma recompensa e esperando por todos nós lá no céu. Está lá em Lucas 6, Filipenses 4 e também Tiago 1,3. Tiago é tremendo. Espero que você tenha entendido que para subir de nível, para partir para o próximo nível, a gente tem que dar passos para superar essas adversidades, para que a gente se fortaleça, porque quando nós somos fracos nele, aí é que nós somos fortes. Que você seja fortalecido, que você seja cheio e se alegre na presença dele. Um forte abraço, amanhã nos vemos.